noite a todos. Primeiramente é um prazer, estar aqui nessa casa. Primeira vez que eu venho, mas já conheço algumas carinhas ali que frequentava a Charqueada. E a gente, quando é bem recebido, a gente se sente em casa e vamos aproveitar ao máximo essa noite, que a gente possa sair daqui melhor que a gente entrou, né, e com mais conteúdos aprendidos. Eu acho que é muita pretensão falar que vai ser uma palestra, né? Acho que eu entendo mais como um estudo, que eu monto um material e tento didaticamente compartilhar com vocês. Então, acho que é mais nesse sentido que a gente vai tratar aqui hoje. Então, tem bastante slide, bastante imagens que a gente vai conversando sobre esse tema. E esse tema, ele está bem em alta por conta do filme, né, do Nosso Lar. Quem assistiu? Já. Quem ainda não assistiu, vale a pena, bem legal. São dois filmes, na verdade, né? O primeiro a gente conta muito a história do André Luiz, né? E aí o segundo já entra um pouquinho mais na parte dos mensageiros mesmo, que tem um pouquinho mais de conteúdo espírita, vamos dizer assim, né? O primeiro foi muito mais uma entrada para o tema, e o segundo, sim, ele entra bastante na parte de trabalho dos mensageiros. A primeira frase da nossa palestra ali: a vida não cessa e não cessa mesmo, né? Se a gente achava que ia para o lado de lá e ficar deitado em berço esplêndido nas nuvens, aguardando alguma coisa, vamos tirar o cavalinho da chuva, porque a vida continua lá e continua intensamente. Então tem uma frase aqui acho que eu vou tirar aqui, acho que é mais fácil. Aí. A vida não cessa e a morte é um jogo escuro de ilusões. Fechar os olhos do corpo não decide os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia. Então aqui, André Luiz já nos entrega um pouquinho do que vai ser a nossa estadia do lado de lá, que é basicamente um resumo do que a gente fez aqui, né? De como a gente agiu aqui, a gente vai encontrar praticamente o mesmo cenário do lado de lá. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte? A morte é um sopro renovador, mas não vou sofrer com a ideia da eternidade. É sempre tempo de recomeçar. Então, basicamente, a gente tem que entender que a gente é um ciclo, né? A gente vai e volta várias vezes até que a gente consiga, de fato, estabelecer um grau de evolução que não nos necessite mais vir para cá. Aí, antes de entrar nesse slide, eu vou convidar vocês a fechar os olhos e imaginar, né, que a gente está dormindo, né, e está tendo um sonho. O sonho não é muito interessante, vamos dizer assim. A gente, né, está num lugar bem sombrio, bem escuro, barulhento, né? E a gente acaba que começa a sentir uns arrepios, uns calafrios. A gente começa a sentir bastante umidade, né? A gente começa a sentir uma angústia, né? Um temor, uma sensação bem ruim mesmo. E aí a gente acorda, né, com a expectativa de acordar daquele pesadelo, vamos dizer assim. E na hora que a gente abre o olho, a gente se depara com aquele lugar. A gente está lá. E a gente está lá, né, naquele drama, naquela escuridão, e quando a gente está quase desesperado, a gente escuta o nosso nome, né? A gente se vira, a gente olha para cima e vê uma luz que praticamente nos cega, assim, no primeiro olhar, né? A gente estava na escuridão e conseguimos enxergar a luz. Quando a gente enxerga essa luz, a gente enxerga um senhor, né, cabelos brancos, que nos estende a mão para que a gente possa ir com ele, né, ser retirado daquele lugar. E a gente vai subindo uma estrada, né, como se fosse uma serra. Toda vez que a gente vai subindo, a gente começa a olhar para baixo e a gente vê que aquele lugar, na verdade, é uma floresta intensa, é uma floresta fechada, né?
com muita escuridão lá, né? E cada vez que a gente olha mais para o horizonte, a gente vai enxergando mais aquele núcleo e cada vez fica mais escuro, né? Ao passo que a gente vai subindo, a gente vai encontrando mais luzes e a gente se depara que a gente está não só sozinho com aquele Senhor, mas que tem um monte de gente nos acompanhando, né? Que estavam ali conosco e pessoas que estávamos junto com o Senhor, né? Com vestes brancas e carregando-nos até um grande portal. A gente chega nesse portal, a gente começa a sentir uma sonolência, a gente vê que vem vindo macas, a gente é convidado a deitar nessas macas e quando a gente acorda, a gente está numa espécie de hospital, né? E aí a gente passa a entender o que aconteceu com a gente. Essa cena é bem retratada ali no filme Nosso Lar, no primeiro, e é uma cena que já aconteceu com a gente centenas de vezes. A gente já passou por isso, várias e várias vezes. Porque o caminho de entrada para as colônias espirituais é a zona umbralina. E a gente vai ver mais para frente que a gente tem 7 zonas ali no mundo espiritual. E a gente passa pelo umbral todas as vezes que a gente desencarna. Uns de uma forma mais fácil, outros de uma forma mais difícil, muito por conta do grau de evolução e de como que a gente agiu aqui na Terra. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. A gente tem que levar a sério quando Jesus fala as coisas, né? Às vezes a gente acha que é muito linguagem figurada e tem coisas que não é, e a gente vai entender. A casa do pai é o universo, as diferentes moradas que são os mundos que circulam no espaço infinito. Tal ensinamento evangélico abrange a rigor 3 ordens de ideias. A primeira reflete a pluralidade dos mundos do universo. Então a gente vê que no próprio sistema solar nosso existem vários planetas. A segunda indica regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual para onde iremos após a desencarnação. Então a gente fala das colônias espirituais, algo que a gente não vê. E a terceira tem relação aos níveis ou graus evolutivos dessas moradas. Então nem todas as moradas espirituais são iguais, né? Cada uma é formada conforme o grau evolutivo dos espíritos que ali habitam. Assim como os planetas, né? Que aqui a gente está no mundo de provas e expiações, partindo para a regeneração, e aqui dentro da Terra, os espíritos que aqui frequentam estão nesse grau de evolução. E as moradas também são exatamente a mesma coisa. Então quer dizer que se eu tenho um conhecido que aparentemente aqui na Terra ele está num grau bem mais evoluído do que eu quando eu for para lá não vou encontrá-lo? Não se sabe. A gente encontra por meio de visitas, ou se a gente estiver no mesmo nível e na mesma colônia, a gente vai frequentá-los da mesma forma. Porque existe cada colônia, a gente vai ver mais para frente, com a sua determinada objetivo a receber os espíritos que ali ficam. E quando falamos de muitas moradas, são muitas mesmo, né? A gente tem as moradas físicas e as moradas espirituais, né? Então, aqui a gente vai e passa que o mundo espiritual, por sua vez, não tem um território determinado. Então a gente não encontra algo material, físico que a gente olha. Eles são fluidos que ali se estabelecem, né? Isto é, ele está por toda parte, à nossa volta, interligado a nossos pensamentos. Então a gente vai muito para o sentido vibracional do que a parte mais material em si. E a gente fala de 7 ordens ali no mundo espiritual. Mas nosso foco então é voltado ao mundo espiritual aqui hoje. E aí que eu vou falar para a gente levar mais a sério Jesus quando ele fala as frases, que nem todas são em sentido figurado. Olha só, atualmente são cerca de 30 bilhões de espíritos atrelados ao planeta Terra. 30 bilhões. A gente fala de 8 bilhões de encarnados, né, que estão aqui vivendo na matéria atualmente, e cerca de 22 bilhões desencarnados. Então, uma proporção ali de 30 a 70. Atualmente, temos aqui na Terra 2,5 milhões de cidades no planeta Terra. Então, quer dizer que proporcionalmente a essa quantidade de espíritos que a gente tem voltados à Terra, os 30 bilhões, para o lado de lá, para caber tudo isso, a gente tem
teria que ter aproximadamente 7 milhões de colônias espirituais. Então, quando Jesus falou que na casa do meu pai tem muitas moradas, ele estava falando disso aqui. Praticamente a gente tem lá 7 milhões de colônias espirituais, de cidades espirituais que recebem todos esses espíritos vinculados ao planeta Terra. Então é bastante coisa mesmo. E imagine administrar tudo isso, a complexidade que é e o quão a gente ainda com o nosso conhecimento não tem a noção, né, do trabalho de Jesus como o guardião da Terra, de todas essas 30 bilhões de almas, e de Deus ainda nem se fala. Então todos nós iremos para o céu? Céu, Centro Espírita do Umbral. A gente vai, todo mundo. Por quê? Porque a gente quando a gente for para o mundo espiritual, a gente vai ficar numa amplitude que chama região umbralina, que ela tem a parte mais densa dela, que é onde lá a gente encontra mais escuridão, mas a gente tem as colônias espirituais do nível umbralino. Então, muito provavelmente a gente vai frequentar lá o Centro Espírita do Umbral, nosso céu, por enquanto, aonde a gente ainda, no nosso grau de evolução, tem o direito de estar. Então aqui tem as 7 esferas da Terra, né? Então elas vão, imaginem que não é uma longitudinal que a gente está, mas de fato a questão vertical, né? Então ela vai subindo a esse nível. Então o primeiro é o abismo, lugar menos elevado, cuja morada dos espíritos que sofrem extremos, então entidades muito enraizadas na matéria que não conseguem de fato enxergar as luzes. As trevas, que abriga espíritos que sofrem, mas não tanto como os moradores do abismo. Então é aqui que a gente tem mais as falanges, mais os espíritos zombeteiros, né, esses espíritos aí. A gente tem a costa da terra, que é onde vivem os encarnados, então onde a gente está hoje, ali na terceira esfera. A gente tem o umbral, que é onde habitam os espíritos que carregam fardos. Nas regiões umbralinas também ficam as colônias espirituais, né, por isso que a gente vai frequentar o Centro Espírita do Umbral. Depois a gente tem, na esfera 5, a parte de arte, cultura e ciência, onde moram os espíritos superiores em processo de finalização depurativa, que é onde os espíritos que já não precisam mais do modelo encarnacional para aprender. O amor fraterno universal, que é onde os destinos dos espíritos com alto grau de evolução, que não possuem mais ligação com a Terra, então esses já de fato não precisam mais encarnar. E a 7ª e última esfera é a diretrizes do planeta, então é a região onde ficam as entidades espirituais divinizadas, como o nosso Mestre Jesus, né? Então, assim como Jesus, responsável pela Terra, existem diversos outros espíritos que também têm, cada um, o seu objetivo ali em relação aos mundos espirituais e aos espíritos que, vamos dizer assim, foram criados, né, depois deles. Porque eles também passaram por todo esse caminho que a gente está passando. Então a vida, ela continua, né? A gente sabe que quando a gente desencarna, ela não cessa e a gente vai se encontrar nessas colônias espirituais, né? Então o relato da existência das colônias nos dá essa afirmação: a vida continua. Para o Espiritismo, a vida na Terra é apenas uma passagem, né? Então a gente entende que, estando aqui, a gente tem que aproveitar ao máximo para que a gente consiga, de uma forma acelerada, né, desvincular dos nossos erros passados e cada vez mais seguir caminhos, né, rumo ao nosso grau de evolução, né? Então a Terra, assim como todos os outros planetas semelhantes a ela, de provas de expiações e de regeneração daqui a pouquinho, elas servem para que haja uma aceleração do nosso grau de evolução, né? Esse é o grande intuito da reencarnação, né? Que a gente vem aqui e é provado a seguir ao grau de evolução de uma forma, né, que não seja tão consciente, que aí sim a gente consegue de fato ser colocado à prova para superá-las, né? Quando o nosso corpo se esvai, o espírito retorna ao seu lugar de origem, que é o plano espiritual, né? Então,
a gente não é daqui, a gente está aqui. O nosso verdadeiro mundo, nossa verdadeira morada é o mundo espiritual. Tanto é que existem as 7 esferas, e quando a gente vai evoluindo, vai chegar um determinado momento que a gente não precisará retornar à matéria. A gente já vai seguir apenas no mundo espiritual. Por isso que a gente não é daqui, a gente só está aqui para caminhar nesse processo. E para onde vai o espírito? Né? Para onde que a gente vai? A gente sabe que, da forma que a gente está hoje, nós somos 3 partes. Nós somos o corpo, que é a matéria, que a gente sente. Nós somos o perispírito, que é exatamente o mesmo formato do corpo, uma solução aí de fluidos, e o espírito, que de fato é a nossa essência, né? A nossa centelha divina. Então, o que liga o nosso corpo ao espírito é esse perispírito, e com o desencarne, né? Quando a gente passa para o mundo espiritual, a gente desliga o corpo, deixa o corpo aqui e caminha com o perispírito e o espírito para as colônias espirituais. Aí a gente tem os processos de desencarnação, né? Que alguns seres não aceitam desencarne e ficam na retacidade da Terra, né? Então ficam aqui na matéria até que passam a entender, né, a atual situação deles, e aí sim eles passam a caminhar em relação aos colônias espirituais, né? Então muitos aqui ainda ficam enraizados à Terra. Outros são recebidos por seres de luz em regiões mais elevadas, né? São pessoas que já têm um pouquinho de conhecimento, né, aceitam as ajudas espirituais e são caminhados, levados ali a colônias espirituais, onde serão bem assistidos e esclarecidos nessa nova condição, né? Há espíritos que vão para as zonas inferiores, como as zonas mais centrais do umbral, né? Então são os espíritos que ainda não, já têm um conhecimento da atual situação, né, de desencarne, mas não estão ainda preparados para receber o auxílio, e não estão, que é o ponto mais importante, eles não estão em condições de frequentar uma colônia espiritual, porque quando a gente parte, né, da matéria para a erraticidade, a gente é muito fluido e muito pensamento, então tudo isso é atrelado à sintonia, né? Então se a gente não tem a sintonia daquele lugar, a gente não consegue ficar naquele lugar. Por isso que muitos espíritos, por mais que eles tentem e queiram, a condição ainda não é possível para que eles sejam elevados ali às colônias. Então vale acrescentar que as moradas são temporárias, podendo haver transferências após a chegada. Então não é que quando a gente chegar numa colônia espiritual, ali vai ser a nossa estadia. A gente vai ver mais para frente que cada colônia espiritual tem um objetivo a ser seguido, né? Então tem umas que é para preparação de recebimento dos encarnados, tem outras que são ao contrário, preparação para encarne. Então, ali mesmo dentro do mundo espiritual, a gente vai, em cada momento, indo para determinadas colônias, que é conforme a necessidade que a gente tem. Isso é bem importante a gente saber. Aí, a gente começa a pensar, né? Se a gente fala que a vida continua, que quando a gente passa para o lado de lá é praticamente reflexo do que a gente vivenciou aqui, então quer dizer que lá é praticamente a mesma coisa que aqui, né? A gente vai encontrar muito do que a gente já encontra para cá. Então, as cidades, as colônias espirituais, elas se assemelham às nossas cidades, né? Como vemos aqui na Terra, e a gente tem praticamente dentro daquela colônia espiritual espíritos que têm a mesma sintonia, o mesmo grau evolutivo. Nesses lugares, os espíritos continuam seu progresso, estudando e se aprimorando até receberem uma nova chance de se reencarnar, né? Então, ali, nas colônias espirituais, a gente não vai ficar lá esperando a nossa nova chamada. A gente é constantemente chamados a aprender e aprimorar ali os ensinamentos de Jesus. Então, a gente não cessa, e muito pelo contrário, quando a gente entende o mecanismo, a gente mesmo fica batendo na porta pedindo trabalho. Segundo André Luiz, as condições de sociabilidade das esferas mais purificadas são para nós ainda totalmente desconhecidas. Então, o que tem acima, e toda essa engenharia de administração,
ainda a gente, pela condição que a gente tem hoje, a gente não teria o entendimento, a compreensão necessária para identificar e absorver toda essa complexidade que é para o lado de lá. Então ele fala, até aqui, né, é o que de fato a gente precisa saber, o que a gente consegue assimilar. Então a gente tem as colônias, que elas se assemelham muito então, ao que a gente já tem aqui das cidades. Então a gente vai encontrar lá casas, né, onde a gente vai morar, a gente vai encontrar prédios, né, quem assistiu o filme Nosso Lar, tem lá o prédio da ciência, o prédio da cura, né, tudo isso lá, assim como a gente tem aqui. A gente tem parques, a gente tem praças, hospitais, bibliotecas, exatamente da forma que a gente conhece aqui. Os habitantes das colônias espirituais vibram em sintonia. Então, foi o que a gente comentou. Tudo que está lá naquela determinada colônia, ela é por questão da lei da afinidade. Se a gente destoa a afinidade daquele local, a gente é retirado. Da mesma forma, quando a gente já chega no grau de evolução maior, a gente é encaminhado para uma colônia assim. Lembram também do filme Nosso Lar, quem assistiu, que a mãe do André Luiz não estava naquela colônia Nosso Lar. Ela já era de uma esfera acima e ela vinha visitá-lo naquela colônia. E ele não conseguia ir para a colônia dela por questão da lei da afinidade, que ele ainda estava com muita matéria, mesmo no plano espiritual, ele estava muito enraizado ali em questões materiais que não o deixavam subir ali nas esferas evolutivas. Então, todos os habitantes que ali estão ali também por questão da afinidade. E aí a gente começa a ter algumas perguntas, né, que geram, né, principalmente curiosidade nossa quando a gente está pro lado de cá. Apesar da gente já ter estado lá várias vezes, né, com o manto do esquecimento, a gente acaba ficando curioso de como que é. Então, qual que é o vestuário de lá? Quais são as roupas que a gente encontra pro lado de lá? Então, a apresentação externa dos espíritos depende da sua força mental e do seu desejo, pois eles são capazes de modificarem, desde a roupa até a aparência que eles se encontram, né? Então, esse fenômeno é chamado de ideoplastia. Então, a gente idealiza a forma, a roupa que a gente gostaria de estar, né? Então, uns ficam mais novos, outros mais velhos, dependendo da necessidade e da vontade que a gente tem, da forma que a gente se sente melhor. Então, nem todos os espíritos, no entanto, têm a condição evolutiva suficiente para praticar essa questão da ideoplastia. Aí, então, a gente encontra roupas confeccionadas. Então, a gente recebe a roupa que a gente vai usar, né? Então, o próprio André Luiz, no filme Natural, mostra os departamentos reservados a essa tarefa. Então, tem as costureiras, os costureiros nas colônias espirituais que fabricam essas roupas para que os espíritos que chegam, que não conseguem fazer a ideoplastia, passam a ter as roupas ali confeccionadas. Então, até as roupas a gente tem o mesmo nível de complexidade, de atuação que a gente tem aqui na Terra. Alimentação, será que tem plantio, né? Como que funciona? A gente tem espíritos em grau de evolução que se alimentam, né, de fluidos, aí não precisam mais sentir a necessidade de ingestão, né? Mas a gente tem, por outro lado, ainda espíritos que ainda necessitam do mecanismo de mastigação, de sentir o alimento. Então também a gente tem alimentos lá à base de sumos, sopas, frutas. A gente não vai ter churrasco, né? Vai ter bebida, não vai ser o churrasco de final de semana, porque são coisas mais leves. Mas de fato existe a questão da alimentação também para os espíritos que não têm ainda essa questão de receber, né, só a questão de fluidos ali para se manter. Como que é o repouso, né? Quanto mais evoluído é o ser, menos ele repousa.
Então, para a gente que é preguiçoso, a gente vê o nível que a gente está de evolução, né? Dá para dormir, a gente vai, né? Então lá, exatamente assim, né? Quanto mais evoluído, menos necessidade de repouso. Quanto mais ainda a gente está na escala evolutiva inicial do processo, que é a nossa condição, a gente dorme semelhante a um encarnado. Então a gente vai lá, começa a ficar à noite, dá aquele soninho e a gente vai dormir. É assim que funciona. E o transporte, né? A gente tem, quando a gente chega no grau de evolução, a gente consegue fazer a volitação, que é de fato se deslocar através, né, de como se estivesse voando ali, né? E muitos dos casos, até pela força do pensamento, a gente se desloca de localidade. Então a gente praticamente desaparece de um lugar e aparece no outro, tudo pela questão da volitação e da conexão de pensamento e de fluidos que a gente percorre ali no mundo espiritual. Mas muitos dos casos, né, como é o nosso caso, quando a gente desencarnar, a gente ainda está muito preso à matéria, então a gente ainda não tem essa questão muito facilmente atribuída, né? Então a gente ainda, principalmente nos primeiros dias ali das colônias, a gente ainda necessita de transporte. Então, também lá no filme Nosso Lar mostra o Aerobus, que é uma espécie de ônibus que a gente entra e ele se envolve ali dentro da espiritualidade. E a linguagem, né? Como que funciona a linguagem, a fala, né? Então, a linguagem oficial do espírito é o pensamento, né? A gente não tem mais como esconder o que a gente pensa na espiritualidade, é tudo como se fosse um livro aberto, né? Então tudo isso é conectado, né? A gente está dentro, imagine que a gente está dentro de uma piscina ali de água e tudo que a gente fala são aquelas bolinhas que saem na água e isso chega em qualquer lugar e qualquer pessoa ali que está naquele ambiente consegue assimilar o que você está pensando, né? Essa é a comunicação, então não precisa falar, mas ainda assim existem espíritos que chegam e ainda precisam necessariamente fazer a questão da articulação e da fala. Então a gente tem colônias espirituais que recebem pessoas que falam português, outras inglês, italiano e assim sucessivamente. E a vida social, né? Então, ela é intensa. Essa é uma das palavras que mais aparece quando a gente fala de colônia espiritual, né? A vida social é intensa, né? Então, o objetivo é a preparação do espírito para o retorno à Terra. Então, a gente está lá para se preparar, para aprender, para colocar em melhores condições, para que a gente possa voltar aqui e colocar tudo que a gente aprendeu em prática. Então, lá a gente estuda, trabalha, repousa e também se diverte. Tem um lado legal também, né? Dá para a gente se divertir um pouquinho, né? Então há relatos de festas, de jogos, segundo os hábitos e costumes da colônia. Então, dependendo da colônia espiritual, a gente tem, né, níveis ali de diversão ali também. Animais e plantas tem. O solo do mundo espiritual é semelhante ao do planeta. Então, há também a questão de plantas, de parques, né, de produção de hortaliças, né, cultivadas, para que a gente consiga ali abastecer os espíritos que necessitam da alimentação, né? E animais a gente encontra, mas muito no sentido de utilização a tarefas específicas, né? O mundo animal, né, principalmente ali os animais de estimação, vamos dizer assim, eles têm praticamente um reencarne imediato do desencarne aqui na matéria, porque eles precisam que essa evolução seja de forma muito rápida e muito automática, porque é contra o tempo ali, né? Eles não precisam ficar num processo todo de aprendizado no mundo espiritual para depois reencarnar. Então praticamente acontece de uma forma imediata, né? Algumas colônias específicas têm animais como utilizado para tarefas bem específicas, seja elas de uma forma de melhorar o ambiente, né, de uma forma de ser terapêutico para os espíritos que estão lá. Então ainda sim tem os animais ali com essas funções, mas a grande maioria já parte para uma nova reencarnação aqui na Terra, porque eles também têm esse grau de evolução de forma acelerada.
Como se organizam, né? Por ser lugares que estimulam o progresso espiritual, os espíritos que ali habitam desenvolvem atividades de trabalho. Então, a gente tem cada um determinado ao seu grau de evolução e ao seu grau de conhecimento da doutrina e de forma que consiga, de fato, gerar valor ali na colônia, são os encarregados. Então, muitos vão para limpezas, outros trabalham em curas, outros são os mensageiros, né? Outros vão ao trabalho de resgate, assim, conforme cada um ali possa ajudar, né? E a gente também viu ali no filme que não necessariamente o André Luiz, por ser médico, ele chegou lá e virou o médico da colônia, né? Que aqui o que a gente tem na matéria, nada tem a ver com o que acontece lá no mundo espiritual em relação às atividades, né? Então, de uma forma que ele teve que estudar, evoluir para aí, então, começar a trabalhar em relação à cura na espiritualidade, né? Então, o trabalho que a gente tem aqui, né, a nossa profissão, vamos dizer assim, do lado de lá, ela pode ou não nos ajudar nas tarefas que vão ser designadas conforme o grau de evolução que a gente tem. E a recompensa pelo nosso esforço é o que a gente chama lá de bônus horas, né? E aí, o bônus horas, ele é um critério de valor hora pertencente exclusivamente a Deus. Então, a gente vai executar uma tarefa e a gente tem que ter a fé e a confiança que a gente vai ser remunerado por aquilo. E quem nos dá esse valor é a parte mais superior ali que a gente tem. Então, a gente executa a tarefa e depois a gente vê quanto que a gente recebeu de bônus horas por aqui. E esse bônus horas é o que a gente tem lá para, de fato, fazer trocas em relação à espiritualidade, né? Então a gente compra uma visita para a Terra, a gente compra alguma ação ali no mundo espiritual muito por conta do nosso trabalho, que na verdade é um merecimento que a gente tem em relação às atividades que a gente executou, né? Então essa remuneração nada mais é do que o merecimento que, né, Deus ali nos viu a praticar e nos recompensa por isso. E as colônias brasileiras, né, daquelas 7 milhões de colônias, será que tem alguma aqui? Com certeza, né? Então, eu trouxe alguns casos bem interessantes aqui, né, para também casar com o que a gente já trouxe, de que as colônias são diferentes e cada uma possui um propósito interessante ali a se cumprir, né? Então, a colônia de regeneração, localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília, então, vejam o tamanho, né, dela ali em relação às nossas cidades aqui. Essa comunidade trabalha com recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimentos fluídicos, concentrando terapias, academias, tudo com o intuito de renovação interior. Então, quando a gente sofre aqui na matéria uma amputação, né, seja por acidente ou alguma questão, né, de doença material, o nosso perispírito ele sente esse impacto no nosso corpo, porque ele acaba sendo um molde do que a gente tem aqui de corpo físico. Então, quando a gente passa para o mundo espiritual, a gente ainda precisa dessa regeneração do nosso perispírito. Então, existe uma colônia específica, não só essa, mas algumas colônias específicas para que a gente consiga, né, recuperar ali do nosso perispírito as nossas condições normais para a gente conseguir viver de uma forma tranquila do lado de lá. É uma colônia de regeneração. Colônia Amigos da Dor encontra-se no norte de Minas Gerais, extremo sul da Bahia. Realiza socorro a recém-desencarnados através de missas. O espírito servidor dessa colônia presta atendimento em igrejas, santa casas e é uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Então é muito de parte mais socorrista ali, de receber os espíritos ali que já passam pelo mundo espiritual, mas que já tem uma condição de esclarecimento para que consigam, de fato, entrar no mundo espiritual de uma forma mais tranquila. A colônia de redenção, então lá no leste da Bahia, sendo uma grande referência no mundo espiritual. Essa colônia realiza um grande trabalho em laboratório fluídico por intermédio de seus socorristas na Terra. Encontra-se lá um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o mundo já viu,
começando pela história de Jesus em cenas vivas. Então pensa que lá seria uma espécie de um ambiente assim, cinematográfico, onde são confeccionados, né, para a gente ver ali as questões de aprendizado, né, de filmes, de vídeos que são passados ali nas colônias espirituais. Então seria uma espécie de centro de cinema que são feitos os laboratórios e todos os filmes que são distribuídos depois para as outras colônias espirituais como forma de aprendizado, né? E ali tem uma história de Jesus em cenas vivas, quer dizer, como se fosse um filme da história de Jesus sendo passado, para quem está ali, de uma forma a aprender os ensinamentos de Jesus. Colônia Raios do Amanhecer, localizada na parte central do planeta, tendo núcleos no Brasil, no norte do Amapá. Seus diferentes núcleos espalhados por vários países representam uma atividade diferente. No Brasil, se parece com um grande parque infantil, pois é o mundo espiritual das crianças. Então, é ali onde as crianças desencarnadas são levadas para que também elas consigam ser acolhidas de uma forma mais propícia àquela condição que ela está de desencarne, até então ela se regenerar também e chegar a uma condição de entendimento, né, e trazer de novo o seu perispírito de uma forma adulta, que aí ela tenha consciência para começar de fato a ter o conhecimento dos estudos nas colônias espirituais. Então, é uma colônia que recebe as crianças que desencarnam, né, no seu momento ali de infantilidade ali, em relação ao espírito. Porque o espírito, ele é antigo, né? A gente já passou por várias idades e sexos, né? Mas nesse caso específico são crianças que desencarnam em forma de criança, então elas precisam desse local para que se restabeleçam e assim possam caminhar novamente para a espiritualidade. Colônia Nova Esperança, localizada bem próxima ali a Goiânia. Essa colônia tem como função a catalogação de todos os espíritos que entram e saem e que pertencem ao planeta, que hoje é praticamente 30 bilhões de espíritos, como se fosse ali a contabilidade ali do planeta. Então são as entradas e saídas ali dos espíritos que reencarnam e voltam para a espiritualidade. A colônia Nosso Lar, né, a colônia espiritual do Nosso Lar, é uma das mais conhecidas pelo livro e pelo filme, né? Ela se localiza próxima à cidade do Rio de Janeiro e tem a aparência de uma estrela de 6 pontas. A atuação é fortemente na recuperação de espíritos sofredores e no desenvolvimento intelectual. Então é uma colônia que recebe, né, faz os resgates e depois estimula a parte do conhecimento intelectual ali em relação aos espíritos que naquele determinado período estão frequentando. E a colônia Sol Nascente, né? A colônia perto ali do estado de São Paulo, lugar onde abriga espíritos que preparam para voltar à Terra. Lá é feito um trabalho de preparação para a reencarnação. Então aqui, quando já estamos muito próximos de voltar, então a gente vai para toda a nossa preparação para a reencarnação, desde o nosso planejamento reencarnatório, junto com os nossos mentores, até de fato a concepção e a volta para o planeta Terra. Cada colônia ela tem um grande objetivo a ser cumprido, né? E a gente vai dentro do mundo espiritual migrando entre elas conforme a nossa necessidade. Então é assim que elas funcionam, assim que é o mecanismo ali no mundo espiritual. Além das colônias, a gente tem alguns pontos de auxílios, né? E aí são de fato localizados ali como resgate lá nas profundezas do umbral, né? Então, eles abrigam espíritos com algum grau de evolução, que são os mensageiros, ali, que trabalham nos resgates, estão vinculados a regiões bem inferiores, né? E ali ficam espíritos esclarecidos e devotados que realizam sim os trabalhos ali voltados aos espíritos desencarnados que estão no sofrimento, né? Seja ali no umbral, seja aqui na Terra, nessa questão dos resgates. Então a gente trouxe alguns aqui para a gente ver. A Mansão da Paz, que é uma escola de reajuste espiritual que fica sob jurisprudência da colônia espiritual Nosso Lar. Então esse posto de auxílio ajuda espíritos infelizes e enfermos que, apesar das suas condições, estão em busca da regeneração. Então são espíritos que
entendem o momento que eles estão, mas ainda não conseguem, pela questão da sintonia, migrar para a colônia espiritual nacional. Então eles permanecem nesse posto de auxílio, eles já estão resgatados e se protegem ali das influências negativas do umbral, mas ainda eles não conseguem de fato chegar na colônia espiritual. O campo da paz, fica situado de fato no umbral, e lá também trabalha muito na questão dos espíritos enfermos e perturbados, e a casa transitória de Fabiano é um posto auxílio móvel, que ele vai se deslocando conforme a necessidade. Então, na matéria, na Terra, tem um determinado ambiente que precisa de uma interferência espiritual ali, dos amigos espirituais naquele ambiente, então vem esse posto de trabalho ali, e ali consegue fazer a higienização. Então, assim sendo, após a morte, cada um vai para o lugar que lhe interessa, e aí é o interesse nosso, porque a gente busca isso na nossa vivência, Então, desde que a gente foi criado até os dias atuais, a gente vem, através do nosso livre-arbítrio, tomando decisões, Então, a gente vai para uma colônia ou para algum outro lugar, conforme os nossos interesses, conforme a nossa sintonia. Pois cada individualidade vai deslocar-se após o desencarne para uma região espiritual que está em concordância com seu modo de viver, de ser e viver. Enquanto uns não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente. Então, é exatamente isso. Quando a gente tem o merecimento de ser acolhido por esses espíritos amigos, a gente tem uma facilidade melhor lá no mundo espiritual, porque a gente é acolhido, a gente recebe toda a assistência necessária. Ao passo que quando a gente ainda não está em condição desse merecimento, a gente acaba sofrendo porque a gente não tem ajuda e acaba, pela questão de sintonia, se aproximando de nós, espíritos que não nos querem tão bem. Então, concluindo, de uma forma bem didática, a gente tem que continuar vivendo na crosta terrestre. São espíritos excessivamente apegados à vida e à matéria, então eles não conseguem se partir para o mundo espiritual, porque ainda eles têm muito apego às conquistas aqui, os bens que eles fizeram, as pessoas que aqui vivem, então eles ficam muito enraizados. Temos espíritos que deslocaram-se para certas regiões do umbral, então são os espíritos culpados, os viciosos, que são levados por uma força magnética automática ali, que é a sintonia que eles têm com aquela, uma forma um pouco mais densa ali de pensamentos e fluidos, então eles ficam ali na questão do umbral, não conseguem de fato se desapegar e nem têm acesso às ajudas, porque pelo nível de transe que eles estão em relação aos seus pensamentos e atos, eles ficam de uma forma nebulosa e não reconhecem a ajuda. E por fim a gente tem os que são de fato acolhidos pelas colônias espirituais e vão viver ali a vida extrafísica. Essas aqui foram as pesquisas que a gente realizou para fazer essa apresentação, não palestra, esse estudo. Então eu tenho o livro Nosso Lar, As Cartas de uma Morta, Voltei, A Vida Além da Morte, A Cidade do Além e Loucura e Obsessão. Então, a vida continua, e a vida continua muito semelhante ao que a gente tem aqui na Terra, porque, e somente porque, tudo que a gente vive aqui gera reflexo lá. Então, nós colhemos o que plantamos, a nossa lei de causa e efeito. Então, tudo que a gente tem aqui como sintonia, a gente carrega para o mundo espiritual, e lá existem as cidades que vão nos receber conforme o nosso merecimento, conforme as nossas ações. Se a gente foi um nível um pouquinho melhor, a gente vai encontrar uma cidade nessa mesma sintonia. Se a gente ainda tem algumas coisas a nos recuperar, a gente, de uma forma ou outra, a gente acaba aqui não conseguindo, pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações, ficar de uma forma tranquila numa cidade num nível mais elevado da nossa condição. Então a gente acaba aqui, de uma forma ou outra, sendo puxado através dos nossos pensamentos para regiões um pouquinho inferiores. Então essa é a grande síntese, e a vida continua, como a gente conhece aqui, da mesma forma do lado de lá.
E assim a gente já fez essa passagem várias e várias vezes e faremos ainda várias e várias vezes. Obrigado pela paciência, obrigado pelos ouvidos, e que Deus possa nos proteger e amparar para que essa encarnação, que é a nossa principal, né? Sempre a última encarnação é a nossa principal, porque cada vez mais a gente está evoluído e consegue absorver um pouquinho dos conhecimentos, que a gente possa nessa, de alguma forma ou outra, enraizar alguns ensinamentos para que quando a gente passar por lá de lá a gente seja no mínimo acolhido por um amigo espiritual e consiga de fato ter uma passagem mais tranquila. Obrigado, assim seja.